Bom dia! Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma grande alegria ter você aqui nessa terça-feira para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. E o tema do nosso devocional de hoje é Surpreenda Jesus com a sua fé. Nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 9. E a palavra diz: Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha que coisa mais maravilhosa! Imagina Jesus falando isso de você. Você já parou para pensar? Quando você leu essa passagem, você já imaginou Jesus falando isso de você? É fantástico isso. Essa passagem é onde Jesus cura o servo do centurião romano. Né? O servo dele fica doente, ele manda alguns conselheiros judeus falar com Jesus. Os conselheiros vão lá, conversam com Jesus e Jesus decide ir sim à casa do centurião. No meio do caminho, vem alguns amigos do centurião também conversando com Jesus e fala: olha, ele falou que não é digno de que o Senhor entre na casa dele. Ele falou que, assim como ele também tem pessoas que trabalham por ele, ele sabe que se o Senhor der a ordem, que vai acontecer. Ele diga, vai, e o servo vai. Ele diga, fica, o servo fica, faz isso, o servo faz. E se o Senhor fizer, eu sei que também vai acontecer. E ainda acrescentou para Jesus: eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas com uma palavra tua eu sei que o meu servo será salvo. Isso é fantástico. Jesus ficou ali surpreendido, se é que Jesus era capaz de ficar surpreendido, porque ele sabia de todas as coisas, mas é bonito como ele expôs isso para as pessoas, né? Afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, é surpreendente ouvir isso, porque esse soldado romano, esse centurião, ele era designado a cuidar da ordem da cidade. Ele cuidava para que não houvesse bagunças, desordeiros, né? Para que tivesse ali um controle público, né? Em praça pública. E Jesus era acusado de ser um baderneiro. Jesus era acusado por muitos de causar conflito, de causar aglomeração, de causar bagunça. Eles tentavam de todas as formas achar uma forma de acusar Jesus para que ele parasse de falar o que falava, porque Jesus expunha o pecado de todos, né? E aí entra esse centurião que justamente o homem que ele devia perseguir, que ele devia impedir de fazer algumas coisas como esta, por exemplo, curas de milagres, que eles faziam que não acreditavam. Este homem vai ao encontro daquele que ele entendeu que era o único que podia resolver a situação da qual ele passava. O servo, pelo jeito, era um servo muito querido, era alguém de autoestima do centurião, para que ele pudesse deixar tudo de lado, porque o que ele fez foi exatamente isso. Ele deixou o orgulho de lado, ele deixou a farda de lado, ele deixou o protocolo de lado e foi reconhecer a majestade de Jesus. Ele teve que fazer isso. Às vezes as pessoas falam, mas ele foi por ir, às vezes ele nem era isso que ele pensava. Não, ele sim, ele creu. Porque se ele não tivesse crido no que Jesus pregava, se ele não acreditasse em tudo aquilo que estava acontecendo, a fé, quer dizer, ele não teria fé e aí, consequentemente, ele não seria curado. E tão é verdade que ele passou por cima de tudo isso que Jesus, que sonda o nosso coração, disse que não achou fé como esta. Jesus não achou fé como esta. Então esse homem, ele reconheceu a indignidade dele, ele reconheceu de que ele não era digno, de que ele não merecia, mandou as pessoas falarem com ele como se eu não sou digno de entrar na tua presença,
e não sou digno de que tu entres em minha casa, mas ainda assim eu reconheço a sua majestade, eu reconheço a sua soberania, eu entendo que tu és o Filho de Deus e creio nisso. E com tudo isso eu te peço, cura o meu servo. Com uma palavra tua, o meu servo vai ser curado. Com uma palavra tua, o sobrenatural vai acontecer. Foi exatamente isso que esse homem fez. Para que os milagres pudessem atravessar, para que o milagre pudesse atravessar os umbrais da porta daquele homem, sem que Jesus adentrasse a casa dele, ele precisava crer. Ele precisava crer. E a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza da existência dessas coisas. Então este homem precisou ter fé naquele que ele tinha que perseguir, para que pudesse acreditar, para que pudesse acontecer o milagre. E aí eu quero te perguntar, o que está faltando hoje para que o milagre adentre a sua casa? O que é que está faltando para que você possa viver o milagre que você espera em tua vida? O que está faltando para você hoje? Saiba que assim, não importa o tamanho do seu problema. Este servo estava à beira da morte. Jesus o trouxe à vida. Não importa o tamanho do teu problema. Se você está dizendo para Deus que você tem um problema, eu já te adianto que você está orando da forma errada. Porque você tem que começar a tua oração dizendo: problema, eu tenho um grande Deus que é soberano, que é infinito, que é fiel e justo para cumprir as suas promessas, que não desampara aqueles que creem nele. Então, problema, tu te prepara que seus dias estão contados, porque o meu Deus é poderoso, é soberano e ele vai me ajudar. Então comece desta forma a tua oração. Reconheça as suas falhas, reconheça os seus limites, reconheça a sua indignidade, se prostre diante daquele que é o único que pode te ajudar. É o único que pode te ajudar nessa situação. E clame o nome de Jesus sobre a tua situação, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a sua saúde, sobre o seu desemprego. Clame o nome de Jesus, porque basta você proferir uma palavra diante do Senhor e a sua vida vai mudar. Eu creio em milagres. Eu estou aqui hoje porque eu sou um milagre. A minha família é um milagre. Eu creio que Deus é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Eu creio. Então, se você não recebeu, se você não está vivendo o seu milagre, você precisa rever o tamanho da sua fé. Porque o Senhor Jesus disse que você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, se você não viu um tamanho de um grão de mostarda ainda, você devia ver. Que é tão pequenininho, aparentemente tão insignificante. E ele disse, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para a montanha, saia daqui, lance-te no mar e ela vai. E você acha que ele falou isso por quê? De forma de que ele estava mentindo? Jesus não estava mentindo quando ele falou isso. Jesus falou isso porque é assim que é. Na verdade, quando Jesus fala isso, a gente tem que pensar o seguinte: meu Deus, então eu tô achando que eu tenho fé? Então eu não tenho fé? Você tem que rever. Você tem que parar e pensar. É isso que você tem que fazer. Tenha atitude, se posicione. Surpreenda Jesus com a tua fé. O que está faltando hoje para você surpreender Jesus com a tua fé? O que você precisa fazer hoje para surpreender Jesus? O que é que hoje, se você fizesse, Jesus ia fazer? Nossa, agora ela me surpreendeu. O que está faltando? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que a gente pede, mas a gente não se posiciona? A gente clama, mas a gente não se posiciona, a gente quer levar a mesma vida do mesmo jeito, a gente não quer mudar, mas quer que o Senhor faça tudo por nós. A gente não quer renunciar,
A gente não quer abrir mão do pecado, a gente não quer abrir mão daquilo que nos aprisiona, mas quer que o Senhor faça as coisas por nós. No primeiro momento de dificuldade, você joga por terra tudo aquilo que você plantou em Deus. No primeiro momento de dificuldade, você diz: o Senhor não me ama, o Senhor não quer nada comigo, o Senhor não me ajuda. Por que eu estou passando por isso? Não é assim. Não é assim. Não é desta forma. Nós temos que lembrar que nós precisamos de Deus, não Deus que precisa de nós. Deus não precisa de nós. Deus faz tudo por nós, mas Ele faz por amor. Ele é por amor e muitas vezes nós somos movidos em direção a Deus por interesse, mas Ele é por amor. Essa é a nossa diferença. Essa é a diferença entre Deus e nós. Então a ousadia aqui não é um ato impensado sem medir as consequências, e sim uma fé movida pela coragem, pela determinação de ver o impossível. Creia no poder do Filho de Deus e decida dar os passos para surpreender o Senhor Jesus de forma extraordinária, para que coisas extraordinárias venham acontecer na sua vida hoje. Dê um passo em direção a surpreender Jesus. Em Hebreus 11:1 vai dizer que: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E no versículo 6 vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É necessário crer que Deus existe para que Ele faça as coisas por você. Você tem que crer sem duvidar, sem pestanejar, sem titubear. Mas se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Você nunca pode esquecer isso. Uma fé inabalável é quando eu desvio o olhar das circunstâncias e olho para aquilo que Deus colocou em mim. Então pare de olhar para o problema. Pare de reclamar do problema. Pare de dizer problema, problema, problema. Comece a adorar ao Senhor. Comece a louvar ao Senhor. Comece a agradecer a Deus por tudo que você tem e por tudo que Ele tem te dado até aqui. Porque se você chegou até aqui é porque Ele tem te sustentado. Foque no alvo. Como disse o apóstolo Paulo: sigo para o alvo. Meu alvo é Cristo. É nele. É para Ele que você tem que olhar. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração. E antes da gente encerrar, eu quero fazer uma oração com você. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, por este dia. Consagramos ao Senhor este devocional, te rendemos graça pela tua misericórdia. Senhor, nós entregamos ao Senhor todas as nossas dores, todas as nossas lutas. Papai, hoje aqui nessa live, cada um que estiver assistindo esse vídeo, papai, que estiver aflito de coração, aflito de alma, Senhor, eu peço a Ti que entra, papai, com o seu óleo, com o seu azeite curativo, Pai, sobre cada um deles, papai. Derrama a Tua presença, derrama o poder do Senhor sobre cada um deles. Papai, entra com a cura de doenças de corpo e de alma. Senhor, as pessoas que estão precisando de um emprego, que o Senhor abra uma porta, papai. Que o Senhor envie a provisão que essas pessoas precisam. Se há uma cura, pessoas que estão no hospital hoje precisando de uma cura, eu peço ao Senhor que envie os Teus anjos, papai, para visitar cada um deles e faça conforme a Tua vontade, papai. Abra o céu sobre esses hospitais, que o Senhor possa derramar as bênçãos de cura, as bênçãos de restauração de saúde. Papai, em nome de Jesus eu te peço, restaura os casamentos, restaura as famílias, restaura a amizade entre pais e filhos, entre noras e sogras. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, cuida, transforma, restaura as famílias, restaura a vida de cada um, restaura a esperança no coração dessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, aumenta a nossa fé, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós para nos guiar, para nos conduzir nos caminhos do Senhor. Nós queremos somente ouvir a Tua voz, Espírito Santo, que o Senhor seja o nosso alicerce, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o socorro presente na hora da angústia, porque nós cremos, como está escrito no Salmo 91, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque ao nosso redor os anjos do Senhor estão acampados, guardando e nos livrando de todo o mal.
Em nome de Jesus, papai, nós oramos e te agradecemos porque nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor tem para nós, o Senhor irá derramar sobre a nossa vida, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, e se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve agora e já ativa o sininho para receber as notificações, porque todos os dias às 6 da manhã tem um vídeo devocional novo para te ajudar nessa caminhada de fé. E compartilha também com aquelas pessoas que ainda não conhecem o canal, me ajude a espalhar a boa nova do Evangelho da Salvação, porque o Senhor Jesus também conta com você. Eu deixo um grande beijo no seu coração e eu espero você amanhã às 6 da manhã. Até lá!